Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vamos começar a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 1992, apresentado por mim, Adalberto Rodrigues. Vamos direto ao assunto. Como sempre falo em meus treinamentos, voa menino, boa menina! Maravilha! E essa proposta hoje é para nós fazermos um treinamento rápido aqui de 20 minutos pelo menos, tá? 20 minutos aqui, ó, de treinamento. E aí a gente vai e passa para a próxima aula, mais 20 minutos. A lei de improbidade administrativa foi modificada. Antigamente era dolo e culpa. Hoje somente dolo. Não basta a voluntariedade do agente, precisa ter a vontade livre e consciente. As provas precisam levar para esse sentido, a vontade livre e consciente. No caso que tenha que pagar algum valor à administração, pode parcelar em até 48 parcelas mensais. A autoridade que conhecer dos fatos representa o Ministério Público. Veja, a autoridade que conhecer dos fatos e não o superior, tá? Cai na prova às vezes que é o superior que conhecer os fatos. Aqui não, aqui é a autoridade. A autoridade conhecer dos fatos representa o Ministério Público. Declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza na posse, no exercício condicionados à declaração de imposto de renda. Presta atenção, é atualizada anualmente quando deixa o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou função. Olha para cá, olha para a setinha. Recusar prestar a declaração sofre a pena de demissão. Recusar prestar a declaração ou prestá-la falsa, qual que é a pena? Demissão. Repete mais uma vez, demissão. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se concretiza com o trânsito em julgado. Então, a concretização dessa pena, que é a perda da função pública e da suspensão dos direitos políticos, só após todo o processo amplo, contraditório e por aí vai, após o trânsito em julgado. Lei de improbidade administrativa, qual que é a aplicabilidade, Adalberto? É concluída em 365 dias corrido. Então, a partir do momento que se instala o processo administrativo aí para aplicar essa lei, precisa cumprir esse prazo de 365 dias. Está na norma, prorrogável uma vez por igual período. É aplicável à entidade privada que receba subvenção pública, criação, custeio e o erário haja concorrido. Não é servidor, mas induz ou concorra dolosamente. Responsabilidade sucessória, que é o sucessor e o herdeiro. Responsabilidade sucessória também em alteração contratual de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Artigo 8. O sucessor, o herdeiro, repara até o limite do valor ou do patrimônio transferido. Tem questão que não fala assim. Fala o limite do prejuízo, não, o limite do valor ou do patrimônio transferido. Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência ou má-fé. Então, feita aqui o processo foi improcedente ou foi um processo que foi feito aí por má-fé, haverá condenação, a sucumbência dos honorários. Sócios, cotistas, diretores de pessoa jurídica não respondem à improbidade da PJ, salvo-se participação até nos limites da sua participação. Sócio cotista não responde pela improbidade do PJ. Presta atenção. Continuando aqui, a gente já tinha falado do artigo 8, então vamos aqui para a continuidade do ilícito. Mesmo sendo advertido, mesmo iniciando o processo administrativo, o servidor, a pessoa continua com o ilícito, a sanção é aumentada na terceira, 1/3 é aumentada em 1/3 ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. Prestou atenção onde é possível ter a pegadinha? O que for mais benéfico é o que está escrito lá na norma, tá? A sanção aumentada em 1/3 ou a soma das penas, ou o que for mais benéfico.
público. Presta atenção. Novos atos do ilícito continua pelo mesmo sujeito, o juiz vai somar as sanções. Soma as sanções. Artigo 23, a ação de aplicação desta lei prescreve em... Isso mesmo, tá prestando atenção, 8 anos, prescreve em 8 anos. Artigo 17d, a ação, ela é repressiva, de caráter sancionatório, de caráter pessoal, individualíssima, não constitui ação civil, é vedado ajuizamento para controle da legalidade, proteção do patrimônio, questões relativas ao meio ambiente, interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos. É uma lei de caráter pessoal, tá bom, gente? É vedada o ajuizamento para controle da legalidade. Você tem outros mecanismos para falar aqui de controle de legalidade, tá? Outros mecanismos para proteção do patrimônio, proteção do meio ambiente, interesses difusos. Necessidade de liquidação do dano. PJ prejudicada procederá à determinação ao ulterior procedimento para o cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou a perda ou a reversão dos bens. Então, PJ prejudicada corre atrás. Se não ocorrer, se PJ não adota as providências, em 6 meses, contado do trânsito julgado, o Ministério Público procede à respectiva liquidação do dano. Quem que é prejudicado aqui, gente? A administração pública, ó. Na maioria das vezes, a administração pública. Indiretamente pode acontecer do terceiro ser prejudicado, mas essa lei aqui é principalmente para a administração pública. A suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público, o limite é a suspensão dos direitos políticos até o limite de 20 anos. Então dá para decorar aqui, ó. Então, suspensão dos direitos políticos, 20 anos. Prescrição da lei, em 8 anos. O processo é concluído em até 365 dias corridos. Que legal. Vamos para uma questão aqui, reaplicação da prova da TJ São Paulo de 2024. Presta atenção. Assinale a alternativa que está em conformidade com a lei. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com trânsito julgado da sentença condenatória. Aqui tá lindinho, ó, né? Só se efetivam com o trânsito em julgado. A gente falou aqui nesse treinamento. Só se efetiva com o trânsito em julgado. Aqui, o artigo 20, achei, ó. A perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado. A gente tem o gabarito lindo e eu já vou anotar ali o gabarito para eu não esquecer. Aqui o gabarito nesse caso é a A, né, gente? Eu já ia escrever na B, ó. Tem nada a ver com a B. Esquece a B. Ok? Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade? Sim, corretamente, ainda que não tenha havido má-fé. Não, erradamente. Então, por isso que o B está errado, porque os honorários sucumbenciais eles são procedentes no caso da improbidade da ação, do processo, ou em caso tenha havido má-fé. Vamos passar aqui, vamos voltar aqui, ver se eu consigo voltar. Não consegui voltar, mas está lá no resuminho, tá? Tá no resuminho lá, maravilhosamente. Aqui, ó. Vivendo e aprendendo a jogar. Aqui, ó. Onde é que está aqui, ó? Então, a gente estava aqui, ó. A ação... Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade. E aí está aqui, ó. Haverá
condenação em caso de improcedência e má-fé. A B não seria porque, ainda que não tenha havido má-fé, por isso não é a B. Vamos para C. A ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve aqui está 5. O que eu falei para você decorar, menino, menina? Artigo 23 prescreve em 8 anos. Então você decorou e realmente acertou. Vamos lá. O prazo de prescrição não se interrompe pelo ajuizamento da improbidade. Realmente está totalmente errado, porque se interrompe. Começou para a ação, o prazo de prescrição interrompe, tá, gente? As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela ausência de provas. Misturou os dois, são ações independentes, ação é uma, ação civil é uma, ação penal é outra. E aí a ação penal vai influenciar na ação civil quando tiver aí, quando falar que... Vamos lá, vamos puxar aqui, ó. Quando concluir pela ausência de provas, não, quando do negatório aí do fato, né, gente? A gente vai chegar lá também e aí a gente volta a lembrar disso aí. Ok, vamos para mais uma questão, então. Ó. Narciso, a autoridade competente em sua repartição pública veio tomar conhecimento de indício de um ato cometido por Cícero que configura improbidade administrativa, que causou dano ao erário. Então, Narciso tomou conhecimento que Cícero cometeu um ato aí que causou dano ao erário. Consequentemente, nessa hipótese que reza a lei, a improbidade administrativa, Narciso deverá representar. Então, Narciso, autoridade competente, vai representar quem? Delegado? Juiz, Ministério Público, já tira aqui, ó, é o Ministério Público, tá? A autoridade que tem conhecimento representa o Ministério Público. Então, a A não é, a B não é, a D não é. Agora, presta atenção. E aí, no caso, está falando de dano ao erário. Então, representa o Ministério Público aqui na C para as providências necessárias. E se Cícero vier a falecer, seus herdeiros sucessores ficarão sujeitos à obrigação de reparar o dano até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Aí, Ministério Público corretamente competente para as providências necessárias. E se Cícero vier a falecer, seus herdeiros sucessores ficarão sujeitos à obrigação de reparar até o limite do prejuízo causado. E aí, naturalmente, a gente tem um gabarito, né, gente? O gabarito é aí, não é? Tem certeza? Você que está assistindo aqui, menino, menina, você que está assistindo, presta atenção. Eu vou colocar aí porque você falou para eu colocar. Coloca aí, Adalberto. Então, eu coloquei aí, aqui. E aí a gente vai, sai da sala, maravilhosamente lindas, sai da sala e vai olhar a questão, né? E vai olhar aqui, ó. Artigo 8. O sucessor ou herdeiro repara até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Então, o sucessor repara até o limite da herança ou do patrimônio transferido. E aí você escreveu aqui que Cícero vier a falecer, os sucessores ficarão sujeitos à obrigação de reparar até o dano do valor do prejuízo. E aí você fala, meu Deus, puxa, eu estudei tanto e não era aquilo. O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Era para ter colocado a C. Por que aconteceu? Porque é até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. E veja que mesmo você estudando, você caiu numa pegadinha. É claro que não caiu, que agora nós estamos nos preparando, essa prova é de 2024. Então, repara até o valor da herança e não do prejuízo causado, tá? Lindamente lindos. Vamos ver como é que tá o timer aqui, se tá muito alto, se já está acabando os meus 20 minutos que eu havia proposto. Tem 6 minutos só para terminar. Nestes 6 minutos, vamos ver, a gente pode começar sobre o enriquecimento ilícito. Essa parte do enriquecimento ilícito
do prejuízo ao erário, a gente vai falar na próxima aula, para ficar aulas mais curtas, tá? Fica legal, assim, aulas mais curtas, porque aí, enquanto a gente está fazendo a comida, enquanto está às vezes tomando banho, você coloca o áudio lá, você está no metrô, coloca o áudio, fica assistindo, fica mais fácil você rever a matéria e se aprofundar em relação ao conteúdo. Daqui a pouco tem mais, tá? Então a gente volta com enriquecimento ilícito. Até daqui a pouco.